Boa tarde, Greminautas, tudo bem com vocês? Hoje aqui falando mais um pouco de Copa do Mundo, temos série de empates, 4 jogos com empate ontem, vamos falar um pouco desses jogos. Também vamos falar sobre Neymar, pessoal, imagens do Neymar treinando de tênis. Isso indica o que, pessoal? Saiba no vídeo. E um outro jogador que não treinou hoje também e pode ser dúvida para a seleção brasileira na sexta-feira. Vamos começar o vídeo? Vamos começar o vídeo falando sobre os jogos de ontem da Copa do Mundo, tá, pessoal? Tivemos o empate, que eu já até falei no outro vídeo anterior, da Espanha contra o time do Cabo Verde, um empate heróico da seleção de Cabo Verde, que conseguiu segurar a Espanha, talvez a primeira zebra oficial da Copa do Mundo. Espanha 0, Cabo Verde 0. Um jogo que o goleiro foi a grande estrela. O goleiro que se chama, o apelido dele é Vozinha, o nome Josimar. Até ele teve uma coisa bem bacana, ele tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram. Cazé TV, com a força que tem, falou: vamos começar a seguir, pessoal, Vozinha. Hoje Vozinha tem quase 5 milhões de seguidores no Instagram. Isso é a força da Cazé TV, tá, pessoal? Depois tivemos o jogo Egito e Bélgica. Duas seleções que já estão bem destacadas no futebol mundial, principalmente a Bélgica. O Egito com a sua grande estrela, Salah. Um jogo foi bem competitivo, tá? Bem mesmo. O Egito saiu na frente com 1-0. Depois de algumas substituições, entrou jogadores mais experientes na Bélgica, que a Bélgica conseguiu empatar próximo ao fim da partida, fazendo então esse resultado também de 1-1. Mais tarde à noite tivemos o jogo de Uruguai, pessoal. O Uruguai jogou contra a Arábia Saudita, tá? A Arábia Saudita começou na frente, fazendo um 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, com uma falha de Muslera. O zagueiro, no rebote da cabeçada, simplesmente botou para dentro do gol. Mesmo assim, o Uruguai, no segundo tempo, pressionou muito até que conseguiu fazer o empate. Mais um empate, ainda não temos um sul-americano com vitória na Copa do Mundo. Isso é uma coisa bem complexa, porque já jogaram alguns, nenhum conseguiu fazer a vitória, pessoal. E no final da noite tivemos o último jogo, Nova Zelândia e Irã, pessoal. Um jogo bem corrido, com bons jogadores, mesmo sendo duas seleções que não têm muita fama no futebol mundial. A seleção do Irã, passando pela questão deles não poderem dormir nos Estados Unidos, tem que treinar no México, podem treinar nos Estados Unidos e jogar nos Estados Unidos, mas eles não podem passar a noite nos Estados Unidos. Tem que sair da partida e voltar para a sua sede, que é no México, mas mesmo assim os times jogaram muito bem, tá? A Nova Zelândia passou à frente no 1-0, o Irã conseguiu fazer o gol de empate, Nova Zelândia fez o segundo gol e próximo ao fim do jogo o Irã conseguiu o empate. Então, o resumo de ontem foi 4 empates, pessoal. A gente não estava tendo muitos empates na Copa do Mundo, tivemos um dia somente com empates, tá? Eu deixei aqui para vocês, tá? Uma arte de cada um desses jogos que eu falei. Agora eu vou também deixar aqui a arte, tá? Dos jogos de hoje. Hoje tem duas grandes seleções em campo. Logo mais agora, às 16 horas, temos França em campo. Também depois, às 9 horas, temos a Argentina em campo. Então, um dia com bastante jogos fortes. E amanhã falaremos sobre o resultado e como foi essas partidas do dia de hoje, pessoal. Vamos ao assunto principal, que é a seleção brasileira, tá, pessoal? A seleção brasileira, que está muito dependente ainda de uma possível estreia de quem? Nada mais, lógico, Neymar, né, pessoal? O Neymar, quando foi chegando próxima à data da Copa, que a gente soube que ele foi convocado, se falaram que contra Marrocos ele talvez pudesse estrear, mas seria certo contra o Haiti, pessoal. O que acontece? Não.
Neymar não vai estrear contra o Haiti, tá? Neymar hoje teve o primeiro treino que tem, vou deixar uma imagem aqui dele, ele deu umas corridas em volta do gramado, mas a situação do Neymar é a seguinte, ele treinou de tênis, pessoal, o primeiro treinamento. Especialistas nessa lesão me falaram que é a seguinte... passa por seguinte passo toda essa recuperação dele. Hoje ele começou a treinar de tênis, então vamos dizer que hoje é o dia zero, tá? Da sua volta. É cerca de 7 a 10 dias desse retreinamento para ele poder estar totalmente liberado a parte já de bola, pessoal. Então, vamos ser francos com todos os nossos inscritos que estão aqui vendo o vídeo. Neymar não vai jogar sexta-feira contra o Haiti. Assim, ó, tendo a melhor pensamento positivo, talvez no jogo da Escócia, próximo do final do jogo, ele tem ali 10, 15 minutos de chance de poder entrar, pessoal. Neymar está sendo preparado, sim, para 16 avos, que seria a próxima fase. Vou deixar aqui também uma arte dos possíveis adversários da 16 avos ali e também das outras fases. É possíveis, pessoal. 16 avos é mais fácil a gente saber. Os outros é um pouquinho de numerologia, mas já vou deixar para vocês, caso o Brasil fique em primeiro, tá? A arte aqui do lado, tá? E essas são as possíveis seleções que o Brasil pode enfrentar até a final, sendo o primeiro colocado. Agora, também vou deixar aqui para vocês uma arte dos possíveis enfrentamentos do Brasil, caso o Brasil se classifique em segundo no grupo. Isso, lógico, depende, o 16 avos é certo que é uma dessas 3 seleções, praticamente. Mas a partir daí, a gente fez uma arte ali, dando algumas possíveis combinações, caso times que tem mais chance de ficar em primeiro, mais chance de ficar em segundo. E, lógico, vai depender muito, depois da 16 avos, do que acontecer fase a fase, mas só para vocês terem uma noção dos possíveis adversários da seleção brasileira, tá aqui, tá? Que nem falei, Neymar só na 16 avos ou seus últimos 10, 15 minutos na quarta-feira da outra semana, que será o último jogo do Brasil na fase de grupos contra a Escócia, pessoal. Eu deixei no título e no começo aqui do vídeo que eu falei que tem um outro jogador que provavelmente possa ser desfalque contra o Haiti. Isso mesmo, pessoal, Rafinha. Rafinha foi substituído, ele tirou até a chuteira no jogo contra o Marrocos, e ele foi substituído, ele tá com bolhas no pé, pessoal, bolhas no pé. Ele não treinou hoje, no treinamento de hoje, que foi liberado, foi fechado para a imprensa, liberado para os familiares poderem ver tudo ali, um pouco mais fechado para esse núcleo, tá? E Rafinha não treinou, ele está, nem foi na parte da academia, então Rafinha, se ele não voltar amanhã no treinamento, esse sim, esse pode ser um grande desfalque que a gente não sabia, Rafinha. Mas lógico, como o Carlos Ancelotti vai fazer muitas substituições, até mesmo porque o Brasil não agradou na sua estreia, daqui a pouco a gente bota um outro jogador ali e possa render até mais do que o Rafinha. Mas eu quero o comentário de vocês. A falta de Rafinha no jogo para vocês é um grande desfalque, não é? Comentem aqui na nossa interatividade, diga o que vocês acham sobre um possível desfalque desse jogador, Rafinha, tá, pessoal? Para quem ficou agora até esse momento do nosso canal, do nosso vídeo, se puderem se inscrever, já passamos de 3 mil inscritos, vou deixar aqui um agradecimento pelos nossos 3 mil inscritos. Se vocês puderem se inscrever, a meta nossa agora é 5 mil inscritos. Eu conto com vocês que estão vendo esse vídeo para se inscrever, deixar o seu like. Eu quero pedir 50 likes. Eu tô pedindo 100, não tá dando 10, pessoal. 50 likes. Quem viu o vídeo, aperte ali, 50 likes é o que eu peço nesse vídeo de hoje, um vídeo bem com bastante notícias, tá? Então conto com vocês para deixar pelo menos 50 likes. E também ative a sua notificação para que o vídeo apareça sempre para vocês, tá? Um vídeo novo, deixou a notificação ali ligada, já aparece diretamente para você, você não precisa ficar procurando o vídeo do canal do Greminautas, vai aparecer diretamente para você, só assistir, deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito, e também, se puderem também compartilhar o nosso vídeo com mais torcedores. Hoje a gente fala praticamente só de seleção brasileira, a gente sabe que depois que acabar a Copa do Mundo, vai voltar a ser falado sobre
o foco do canal, já se diz no nome, Grêmio Nautas, entendeu? Mas eu espero que vocês que vêm aqui pela seleção brasileira não me deixem, não desinscrevam depois que acabar a Copa do Mundo, tá, pessoal? Eu falo de Grêmio, mas eu também falo de alguns outros clubes, principalmente, lógico, o Grêmio, tá? Então eu agradeço para quem ficou até o final, tá? Caso tenha alguma outra notícia mais urgente, largarei em algum vídeo aqui no canal, mas eu agradeço desde já a todos que ficaram até o fim. Valeu, Grêmio Nautas!